Oi, gente, tudo bem? Então sejam bem-vindos a meu vídeo aqui no canal. Me chamo Brenda Fornazari, para quem não me conhece. Eu tenho 21 anos, sou mãe de 2 meninos, o José de 1 ano e o Thomas de 2 anos. Eu já vim falar aqui um pouco para vocês sobre todas essas questões da maternidade real e ao mesmo tempo a vivência católica, como que eu lidei com tudo isso, sendo mãe tão jovem e também tendo 2 filhos tão pertinhos assim um do outro, né? Então vamos lá do início, assim. Quando eu pari o Thomas, vamos dizer assim, eu me deparei ali com uma realidade que eu nunca tinha acessado. Eu estudei muito na gravidez sobre neném, sobre amamentação, sobre parto, puerpério e tudo mais. Só que quando eu de fato pari ele, eu fiquei meio perdida, assim, sabe? Eu olhava pra ele e eu pensava, e agora? Esse neném tava dentro de mim. E agora eu tenho que cuidar dele. E eu não sei o que fazer, ficava perdida. Então, assim, ele chorava, eu já não sabia o que fazer. Eu ficava meio assim, ai, será que eu posso dar mamaça? O que eu faço? E sono, como que eu vou educar o sono? E não sei o que, não sei o que. Só que o Thomas, desde o início, assim, gente, ele foi um alecrim dourado. Na época eu não sabia disso, né? Mas ele, de fato, foi um alecrim dourado, assim, Por quê? Porque desde o início eu coloquei ele no peito, a primeira vez lá, depois do parto, ele mamou certinho, a pega correta. E depois, ainda, na questão de dormir, gente, eu colocava ele no berço, recém-nascido, sozinho, ele simplesmente virava pro lado e dormia. Não tinha choro, assim, era incrível, não tinha nada. Então, eu me perguntava, será que eu tô fazendo alguma coisa muito certo, ou será que ele realmente é diferente? E spoiler, ele realmente era diferente. Eu não fiz nada extraordinário, não. O Thomas realmente era um neném diferente dos outros nenéns, assim, eu não tive as outras dificuldades que a maioria das mães enfrentam. Mas beleza, né? Tipo, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e eu fiquei ali, eu fui aprendendo a vivenciar a maternidade. Eu me deparei com dificuldades ali no início da minha vivência da maternidade com o Thomas? Sim, tive dificuldades. Eu tive laceração no parto, foi bem difícil a recuperação, abalou bastante meu psicológico, a minha autoestima, tive as minhas dificuldades, mas passaram muito rápido. Assim, para o meu peso no pós-parto, eu voltei ali, sei lá, acho que com 2 meses eu já tinha voltado pro meu corpo de antes, como se eu não tivesse engravidado. Então, assim, as coisas passaram muito rápido. O Thomas dormia muito bem, então ele acordava no máximo ali, estourando, assim, nesse início, umas 2 vezes de noite. No máximo, no máximo, no máximo. Claro que eu muitas vezes ele tinha alguns momentos ali que ele acordava um pouquinho mais, mas ainda assim ele era muito fácil de acalmar, entendeu? Era um balancinho aqui, dar um pouquinho de mamar, pronto, a criança acalmava. Ele acalmava muito fácil, não teve cólica, assim, foi um anjo na terra aquela criança, sabe? Tanto que eu tava bem tranquila, tava vivendo a minha maternidade, tava pensando, nossa, não é tão difícil quanto as pessoas falaram. E aí nessa época eu não me deparei tanto com questões assim de maternidade real e tal, porque eu acho que até por eu não estar vivendo tantas dificuldades, eu não pesquisava muito sobre isso, não aparecia tanto conteúdo assim pra mim. Aí beleza, foi passando, ali quando o Thomas tinha entre 3, 4 ou 5, não sei direito, 3, 4 ou 5 meses, eu engravidei de novo do José. E aí, a gravidez do José foi muito mais saudável, muito mais tranquila que a do Thomas, porque na gravidez do Thomas eu tive sangramento tive sangramento nos primeiros meses ali, precisei ficar de repouso, tive que tomar ferro e tal. Na gravidez do José, de início, eu tive que tomar bastante ferro, porque meu ferro tava bem baixo, precisei repor endovenoso e tal. Mas assim, foi uma gravidez tranquila, sabe? O parto dele foi um parto muito bom do José, foi muito melhor, assim, do Thomas, se for comparar. Se vocês quiserem, eu gravo relato de parto do Thomas, relato de parto do José, as diferenças que eu percebi, enfim. Mas, e aí eu tava, assim, vivenciando ali a minha fase de mãe de um nenenzinho pitiquinho, né, que era o Thomas, ele tinha 4, 5 meses, ele ainda mamava, e eu não desmamei ele mama até hoje, ele mamou a gravidez inteira. Inclusive, eu tava em trabalho de parto, ele mamou, também eu em trabalho de parto, ele mamou. Assim, até hoje ele mama. E aí, beleza. Então, assim, eu tinha um bebezinho que mamava, eu estava grávida. Então, a minha disposição, a minha saúde foi, assim, pro pé. Porque quando eu estou grávida, eu já não tenho uma saúde muito forte. E quando eu tô grávida, ela desce bastante, assim. Então, eu comecei ali a vivenciar mais dificuldades. Eu acho que talvez eu teria essas dificuldades independente se eu tivesse ficado grávida ou não, porque conforme o bebezinho vai crescendo, ele vai exigindo mais da gente. A gente acha que é o contrário, né? Tipo, ai, bebê recém-nascido exige muito de mim, socorro, não tá dormindo, né? Algumas mães. Mas na verdade, conforme o bebê vai crescendo, que você vai vendo que a dificuldade vai aumentando. E aí, beleza.
eu tava ali vivendo ali e comecei a sentir, assim, um peso das dificuldades da maternidade. Falei, eita, tá ficando difícil o negócio, sabe? E comecei a me deparar muito com muitos conteúdos sobre maternidade real, daquela coisa do tipo assim, ai, eu amo meu filho, mas eu odeio a maternidade. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria tido filhos. E, meu Deus do céu, ser mãe é muito difícil. E por um tempo eu fiquei refletindo sobre isso, porque eu estava enfrentando dificuldades. Apesar que, como eu falei, o Thomas sempre foi um alecrim dourado. Gente, com 7 meses, ele dormia a noite inteira. Das 7 da noite até as 7 da manhã. Então, assim, não tem explicação. É um alecrim dourado mesmo, graças a Deus, né? Claro que eu fiz ali, ele tem rotina, ele tem todo o ritual de sono, ele tem tudo isso. Mas isso é muito dele também, da personalidade dele, do jeito dele. Aí, beleza, eu fui, vivenciei ali, normalmente, tava vivendo, fui encontrando essas dificuldades ali com o Thomas, a gente teve momentos assim dele ficar muito grudado em mim, dele querer muito meu colo, quando ele ficava doente também era muito difícil, porque daí ele já não dormia, já chorava, já queria mais eu, já isso, já aquilo. Então eu acabei vivendo essas dificuldades, mas ainda assim eu acho que não me pesou tanto, sabe? Eu acho que até me pesou, mas não me pesou tanto. Porque na gravidez, eu acho que com certeza isso foi uma coisa que ajudou muito. Eu tinha muita facilidade, assim, de rezar ainda. Eu conseguia ter um tempo ali pra rezar, então eu rezava com meu esposo, rezava com ele, então eu tinha uma fé mais sólida, assim, sabe? Uma prática mais sólida da minha fé. E com certeza isso me ajudou muito. Só que aí, depois que o José nasceu, que eu tive 2 nenéns e eu tava num puerpério, aí o negócio começou a ser mais punk, assim, sabe? Primeiramente começou que eu me sentia muito cansada, eu tive muitas dificuldades, assim, de saúde. Eu tenho até hoje, na verdade, depois que o José nasceu, eu tenho muitos problemas de saúde, eu praticamente tô sempre doente, enfim, muitos problemas mesmo. E aí, para além disso, o José foi um nenenzinho normal, então ele teve cólica, ele acordava muito de madrugada, ele, assim, muito grudado em mim, queria todo o tempo eu, e aí eu tinha ele e o Thomas. Então, eu comecei a vivenciar uma coisa, assim, que eu digo, assim, no nível mais hard da coisa, sabe? Que eu falei, eita, agora o bicho tá pegando, tem que fazer alguma coisa. E eu acho que o meu psicológico não ficou muito bom também depois do parto do José, principalmente porque o meu corpo até hoje não voltou como era antes, né? Eu ainda até hoje não consegui voltar meu peso, não consegui voltar meu corpo, isso me impactou muito na minha autoestima e tudo mais. Eu não dormia, né? Eu ficava igual um zumbi. E, gente, assim, vocês podem estar se perguntando, ai, Brenda, mas o teu marido, tua mãe, não sei quem. Gente, a minha mãe me ajuda em tudo, minha sogra, sempre que eu preciso também. A gente vai lá, ela conversa comigo. Assim, sabe? São pessoas incríveis na minha vida, não tem o que reclamar. Só que, por mais que eu tenha rede de apoio, por mais que eu tenha pessoas que me ajudem, minha mãe sempre fica comigo aqui nas primeiras semanas do neném, ela ajuda na casa, ela é incrível. O meu marido também, ele faz tudo, gente, que um pai faz, ele acorda de madrugada, ele acalma, sabe? Ele faz tudo, só que por mais que eu tenha essa rede de apoio, ainda assim foi difícil pra mim. Então imagina pra quem não tem, né? Quem tá ali 100% sozinha, cuidando da criança, deve ser mais difícil ainda. Mas enfim, falando da minha circunstância. E aí, nesse período ali do puerpério, foi muito difícil pra mim entender que tava tudo bem. Por exemplo, eu via minha casa muito bagunçada, eu não conseguia arrumar, não conseguia mais cuidar da casa igual eu cuidava antes, não conseguia mais rezar igual eu rezava antes, porque com o Thomas, como eu falei, ele era muito tranquilo, então eu tinha muito mais tempo. O Thomas nunca foi um neném mega apegado em mim, acho que hoje em dia ele é mais apegado em mim do que antes. Quando ele era pequenininho, ele não era muito assim, de querer ficar comigo o tempo todo e tal. E o José já era, então eu não conseguia fazer praticamente nada, só ficava com ele o dia inteiro dando mamar e tentando fazer dormir, porque ele não dormia longe de mim. E aí tinha o Thomas, que também tinha que dormir. Então, assim, foi bem confuso. Eu tinha que fazer almoço, tinha que fazer aquilo. Então, assim, foram períodos ali que eu fiquei bem perdida mesmo, sabe? E aí eu comecei a, de fato, ter muita dificuldade de conseguir ver a beleza da maternidade. Muita dificuldade mesmo, assim. E foi um período muito difícil. Então, eu me deparava com muitos conteúdos de maternidade real. E esses conteúdos, eles mais pioravam a minha situação do que me ajudavam. Porque ao invés de eu ver pessoa falando assim, não, é muito bom ser mãe, tem dificuldades, é difícil, mas tá tudo bem, vai passar, era coisas tipo assim, ai, é horror mesmo, vamos todo mundo se unir, chorar. E isso mais me prejudicava do que me ajudava, porque eu pensava, meu Deus, então nunca vai passar. E aí eu entrei em alguns grupos sobre maternidade, e as meninas falavam assim, eu tô com dificuldade no meu filho bebezinho. Aí a outra falava assim, porque espere ele ter 2 anos. Aí eu falava, pronto,
pronto, nunca vai passar. Agora, o que eu faço da minha vida? Eu nunca mais vou ter tempo, eu nunca mais vou conseguir dormir, eu nunca mais... E era muito difícil. E assim, sendo 100% sincera, é difícil até hoje. Você ser mãe não é uma coisa fácil, cara. Você tá criando um ser humano, né? Não tem como ser fácil. Só que assim, é muito difícil mesmo, tá? Pra quem não é mãe, nunca vai entender. Minha mãe sempre falava isso pra mim. Ela falava assim, filha, quando você for mãe, você vai entender. Quando você for mãe, você vai saber por que eu fiz isso. Você vai saber por que é assado, por que eu sinto isso, por que não sei o quê. E todas as vezes que eu acordava de madrugada, assim, que eu ia dar mamar, que eu ia acalmar, que a criança não queria voltar a dormir, não sei o quê, eu lembrava da minha mãe. Porque realmente, quando você não é mãe, você não entende, sabe? Você não entende o nível que é as coisas e as coisas que a mamãe tem que fazer, a entrega que a mamãe tem que ter pro seu filho. Por exemplo, eu lembro até hoje de uma vez que eu tava passando muito mal, assim, tava com muita dor de barriga mesmo, assim. Tava péssima, com muita dor mesmo, assim, nível insuportável. E era de madrugada, eu tava lá na cozinha tentando tomar chá, tentando tomar remédio. E o José acordou pra mamar, e eu tive que ir lá dar mamar pra ele com dor, porque ele não ia voltar a dormir se eu não desse mamar. Então eu tive que ir lá, ficar me torcendo a mamar, meio me torcendo, meio com cuidado pra ele não acordar, até ele mamar, até ele acalmar, daí sair do quarto. Então assim, poxa, você não consegue imaginar isso se você não é mãe, entendeu? E é uma entrega muito absurda, porque por mais que meu marido falasse, não, amor, eu vou lá acalmar, você quer ir acalmar, você também quer cuidar do seu filho, você não é tipo assim, você se sente mal quando você não faz isso, sabe? Então, são muitas coisas assim pequenininhas, que se a gente ficasse apegando só nisso na maternidade, a nossa maternidade vira, assim, um nada. E eu me peguei muito nisso, principalmente nos primeiros meses do José. Eu me comparava muito com as mães no Instagram, sabe? Que a gente vê que a casa tá sempre arrumada, elas estão sempre maquiadas e lindas e nunca tem nenhuma dificuldade, os filhos são ótimos, dormem sozinhos no berço o tempo inteiro e, meu Deus do céu. E é claro, eu fico pensando, né? Óbvio que a vida delas não deve ser assim 100%. Eu, por exemplo, jamais ia postar meu filho fazendo birra no story ou postar ele chorando, ficar, ai gente, ó, hoje meu filho não quis dormir. Não, eu não ia fazer isso, até porque eu não quero expor meus filhos. Eu entendo, só que às vezes por a gente não compartilhar essas coisas, a gente acaba condicionando a nossa cabeça de pensar que, meu Deus, então eu sou um alienígena, meu filho tá errado, tem alguma coisa errada comigo, eu sou uma péssima mãe, por que eu tô fazendo isso? E eu caí muito nisso, assim, eu ficava pensando, meu, eu sou uma péssima mãe, cara, olha a minha casa, tá uma zona, eu não consigo ter tempo pra arrumar minha casa, a maioria dos dias tá tudo revirado, pra lavar uma louça é difícil e não sei o quê, então eu ficava assim, tô fazendo alguma coisa errada. E detalhe, como eu já falei, meus filhos, eles têm rotina, meus filhos, hoje em dia, né, os dois dormem sozinhos e tal. E assim, eles têm uma rotina, poderia ser mais difícil, quero dizer, né, não tenho nenhum filho atípico, coisa do tipo, poderia ser mais difícil ainda. Só que eu fiquei refletindo sobre isso, eu falei, meu, se eu ficar consumindo esse conteúdo de maternidade real, não vai me ajudar. Ao mesmo tempo, se eu só ficar consumindo conteúdo que diz que a maternidade é 100% sem problema nenhum, também não vai me ajudar. Então eu tenho que olhar pra mim mesma. E aí que virou o ponto-chave da minha vida, que foi aprender a viver a minha circunstância. Isso pra mim foi crucial, porque, cara, não sou aquela mulher lá do Instagram, entendeu? Primeiro, não tenho o dinheiro que ela tem, não tenho a casa que ela tem, não tenho o marido que ela tem, não tenho os filhos que ela tem. Eu não tenho por que me comparar, sabe? Eu não tenho, às vezes eu via muito, principalmente nessa questão da autoestima, né? Eu via muitas mulheres assim, ai, eu sou mãe de 3 crianças, eu vou na academia, eu acordo 5 horas da manhã pra me arrumar, eu faço isso, eu faço aquilo, e não sei o que, não sei o que lá, e se você não faz isso é preguiça, porque se você se esforçar um pouquinho, você consegue. E, gente, eu acordava, sei lá, 7, 8, 9, 10 vezes de madrugada, eu praticamente não dormia nada. Eu pensava assim, meu, sabe, como que eu vou fazer exercício? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Assim, é absurdo. E detalhe, eu amamento 2 crianças, né? Então também tem isso. Tem a questão da alimentação, tem várias questões ali por cima. Então, quando eu parei de olhar pra fora e comecei a olhar pra dentro de mim, as coisas melhoraram. Porque eu comecei a perceber que cada mulher tem suas dificuldades, não tem como a gente saber. Mas eu sei só das minhas dificuldades. Então não adianta eu querer viver a vida que a outra mulher vive, eu querer que meu filho seja igual a fulano e tal. Não vai ser, ele vai ser ele. Então eu tenho que olhar pra ele e ver o que ele precisa. Tenho que olhar pra mim e ver o que eu preciso. Se eu não posso ir na academia e ficar 2 horas por dia, beleza, fazer o quê? Não posso. Se eu não tenho tempo pra fazer tal coisa, eu não tenho tempo. Se eu tô muito cansada, gente, me desculpa, eu não vou arrumar minha casa, eu vou dormir. Entendeu? Eu sou assim e eu preciso, né, descansar. Afinal de contas, meus filhos precisam de uma mãe bem descansada. E a infância deles não vai ser resumida a isso, sabe? Esse barulho aqui que tá fazendo é a cadeira, tá? Qualquer coisa, um disclaimer aqui. Se vocês estão ouvindo muito esse barulho, é por causa da cadeira.
Mas enfim, então assim, é muito difícil realmente ser mãe. E quando eu comecei a olhar pra minha circunstância, eu comecei a encontrar um certo equilíbrio, sabe? Eu comecei a respirar melhor, eu comecei a entender melhor e a ficar mais leve as coisas pra mim. Ficou mais tranquilo vivenciar as dificuldades da maternidade. Não é fácil, como eu falei. 100% sincera, ainda não é fácil. Mas hoje em dia eu vejo que minha maternidade é muito mais leve do que ela era até um tempo atrás, né? Como eu falei, as minhas dificuldades, no meu caso, a minha circunstância, começaram mesmo quando meu segundo filho nasceu. Com o primeiro foi bem tranquilo. Mas quando o segundo filho nasceu, e ainda como eu tive filhos muito próximos um do outro, aí que o negócio pegou mesmo, sabe? Mas enfim, e aí foi isso. E aí, quando eu comecei a aceitar minha circunstância, a coisa foi melhorando. E o principal disso tudo, eu acho, que foi o que mais impactou pra mim, foi eu não conseguir viver a minha vida espiritual como eu vivia antigamente. Então, antes de ter filho, ali quando eu era solteiro, quando eu tava só grávida ali do primeiro filho, eu conseguia rezar o terço todos os dias, eu conseguia vivenciar uma espiritualidade assim melhor, sabe? Eu rezava mais durante o dia. Depois que eu comecei a ter filho, depois que eu tive filho, as coisas mudaram um pouco, mas ainda assim eu consegui voltar ali rapidinho. E assim, a gente sempre ouve falar no meio católico, né, que a gente tem que santificar as nossas tarefas do dia a dia, que também é um louvor pra Deus. Então, por exemplo, eu pensava, poxa, mas eu não tô conseguindo parar pra rezar. E eu pensava, não, tá, beleza, eu tô santificando minha atividade, mas não é a mesma coisa, pelo menos pra mim. Eu sentia que eu precisava ter um tempo ali a sós com Deus pra falar o que eu queria, o que eu sentia. E eu não conseguia encaixar isso na minha rotina, eu não conseguia mesmo. E aí eu peguei e pensei assim, tá, eu não consigo encaixar, mas eu vou tentar pelo menos fazer ejaculatório. E era o que eu fazia. Até o José completar uns 6 meses, eu fazia só ejaculatório, assim, basicamente, só ejaculatório durante o dia. Tipo, eu ficava, Jesus eu te amo, Jesus me ajuda, Jesus isso, Jesus aquilo. Ou às vezes eu tava lavando a louça, lembrava alguma coisa que eu queria pedir pra Deus, eu pedia ali rapidinho. Então eu não tinha um período assim, tipo, não, agora eu vou rezar, sabe? Até porque eu não tinha como isso lá no início. E aí agora, hoje em dia, eu já consigo fazer isso. Estou voltando aos poucos, na verdade. Depois que eu comecei a quaresma com o Frei Gilson, eu comecei a conseguir voltar mais. Mas assim, gente, o que eu quero dizer com esse vídeo? Se você é mãe, não se compare com as mães que você vê na internet. Não se compare nem com as mães que você vê perto. Porque a gente não tem como acessar a realidade daquela mãe 100%. Às vezes é uma mãe que você olha e fala, meu, ela é perfeita, ela não tem nenhum defeito, ela não deve ter nenhuma dificuldade na maternidade dela, tudo é incrível. E você não sabe, você não sabe. Às vezes o casamento dela impacta na maternidade e ela não vai falar sobre isso. E a gente não sai por aí contando pra todo mundo nossos problemas e nossas dificuldades e tudo mais. Até porque é assim que a vida funciona, né? Você não sai por aí falando tudo que você sente ou que você deixou de sentir. E tá tudo bem, sabe? Você só precisa olhar pra você, pra sua circunstância e pensar, tá, o que eu posso fazer aqui? O que funciona pra minha família aqui? E o que é melhor para os meus filhos e eu consigo aplicar aqui na minha casa, na minha circunstância, com o marido que eu tenho, com as crianças que eu tenho, com a família que eu tenho, com o dinheiro que eu tenho, enfim, com a tua vida, entendeu? Porque se a gente ficar olhando a vida dos outros, aí que a gente não vive mesmo e a maternidade se torna um peso, assim, insuportável. Porque aí você não tá sendo mãe pros seus filhos, você tá sendo mãe pra blogueira do Instagram, você tá sendo mãe, sei lá, pra tua mãe ver, pra tua sogra ver, pro teu tio ver, pro teu primo ver, sei lá, pra quem de fora você quer se provar. E aí você acaba, às vezes, até negligenciando as necessidades dos seus filhos por causa do que as outras pessoas vão pensar. Então, eu vejo que eu errei muito isso, assim, se vocês quiserem também eu posso fazer um vídeo sobre o que eu acho que eu errei ali, né, no primeiro filho, tentei consertar no segundo, que eu ainda acho que eu tô errando e se eu tiver mais filhos vou tentar consertar, enfim. Mas uma coisa que eu errei muito foi isso, eu olhava muitas outras mães e eu pensava, poxa, eu tenho que ser igual a ela, eu tenho que fazer igual ela faz, porque parece que o jeito que ela faz é melhor, porque ela é uma pessoa que eu admiro, então ela deve estar certa, ela estudou mais que eu, então ela sabe mais. E assim, a pessoa pode ter, sei lá, PhD, mestrado, doutorado em educação, ela não é mãe do seu filho, não foi ela que pariu, não foi ela que gestou. Ela não vai conhecer o coração do filho como você conhece. E você mãe, né, a gente que é mãe, a gente precisa aprender a ouvir nossa intuição, a ouvir o nosso filho mesmo, olhar pra ele e ver o que ele precisa. Então, meu Deus, eu lembro que eu era muito apegada em rotina, assim, no meu primeiro filho, mas eu era muito apegada mesmo, porque eu achava que se eu fizesse qualquer mínima coisa errada, e pronto, ia desandar tudo, ele ia chorar e eu não ia saber o que fazer.
Hoje em dia eu sou um pouco mais tranquila, porque, claro, eu prezo muito pela rotina, isso é uma coisa que eu não abro mão. Mas eu sou mais flexível, porque hoje em dia eu vejo que existem outras coisas e que meu filho tem outras necessidades para além de dormir, sei lá, todos os dias tal hora. Ele dorme todos os dias uma hora exata, sabe, gente? Mas quando a gente precisa sair na casa de alguém, eu sou mais flexível hoje em dia, justamente por conta disso, porque eu aprendi que as necessidades do meu filho também vão para além de sono, de rotina e tal. Ele tem necessidade de afeto, ele tem necessidade de brincar, ele tem necessidade de estar com as pessoas que ele ama, que amam ele. Então, sabe, a gente se compara muito, a gente com a mãe, a gente se compara muito, a gente se culpa muito por coisas que, meu Deus, se você for parar pra pensar, não vai nem fazer diferença. Enfim, gente, de fato a maternidade tem suas dificuldades, mas a gente não pode ficar só olhando pra elas e não pode se sentir erradas por ter as dificuldades. É normal, todo mundo tem dificuldade, você, eu, todo mundo vai ter dificuldade. Então dá a mão aqui pra mim e vamos seguir junto, entendeu? A gente erra, a gente acerta, a gente pede desculpa, a gente volta atrás, a gente, opa, tô fazendo tudo errado, deixa eu mudar. E meu Deus, e é normal você se sentir insegura, você sentir que você não tá fazendo o trabalho 100%, afinal de contas, nenhuma mãe nasce pronta, nenhuma mãe nasce sabendo tudo. E não tem como você saber tudo, porque você nunca conheceu o teu filho, você tá conhecendo ele agora, ele tá crescendo ali na tua frente, então você vai se deparar com desafios da tua criança que nenhuma outra mãe vai ter. Então assim, tá tudo bem, sabe? Não tem problema, claro, você errar, você acertar, é isso aí. E a gente tem sim que se esforçar pra ser melhores a cada dia, pra buscar virtudes, pra sermos mães cada vez melhores. Isso é o básico, assim, a gente de fato tem que se esforçar. Mas não quer dizer que porque a gente encontra problemas, que a maternidade virou horrível, que daí a minha maternidade é péssima, que eu sou uma péssima mãe, que meu Deus do céu, eu sou uma alienígena. Não, acontece, os problemas acontecem, mas eles precisam ter solução. Você precisa achar um jeito ali que funcione pra você, de você solucionar esse problema e tentar deixar a tua maternidade mais leve. Eu espero que eu tenha conseguido compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Me perdoa os barulhos lá atrás, esse é meu primeiro vídeo, então eu ainda tô achando um lugar ideal pra gravar. Gente, meu vizinho começou a fazer barulho e eu não tinha conseguido finalizar aquele vídeo. Então eu só vim aqui pra finalizar. Deixe nos comentários sugestões de vídeo, tá bom? Deixa like, se inscreve no meu canal e me siga pra mais. Beijos, até o próximo vídeo.